Quem trabalha remoto não precisa ter carro. Esse foi o comentário aí do Angels and Airwaves, e também teve outras pessoas que mandaram esse comentário, né? Como assim? Você trabalha remoto e tem carro? Pra quê? Não precisa. Então obrigado aí, Angels and Airwaves, aí, pelo seu comentário. Tamo junto, todo mundo que mandou comentário aí. E vamos comentar um pouco mais sobre esse tema, né? A importância do carro no trabalho remoto. Isso aqui poderia ter até outro nome, esse vídeo, né? Porque de fato o carro no trabalho remoto ele ganha um significado totalmente diferente de no trabalho presencial, né? No trabalho presencial eu sempre fui de carro, tá certo? Eu só usei transporte coletivo público ali no período entre eu sair da escola e entrar na faculdade e ainda não ter minha carta. Foi um período que eu sofri muito, porque eu já tinha o carro, né? Quando eu passei no vestibular, meu pai ganhou um processo contra o governo, né? Você vê, eu tinha 18 anos, meu pai moveu esse processo, eu tinha acabado de nascer. Demorou 18 anos para ele ganhar o processo ali. E aquelas coisas que Deus faz, escreve certo mesmo, por linhas certas, né? Nem por linhas tortas, é porque eu passei no vestibular, consegui a bolsa integral e meu pai ganhou essa ação do governo aí. Não era muito dinheiro, né? Mas era... Se a gente for pegar na época lá, mano, vamos fazer aqui as contas, 2005, vamos pôr que o salário mínimo devia ser uns 250, vai, 4 salários mínimos a cada R$ 1.000, então era 40 salários mínimos, dava equivalente a um carro de 60 mil hoje, né? Carro de 60 mil hoje com 10 anos de uso, puta, que carro que é? Fala aí pra nós, um Corolinha de 10 anos atrás? Vamos falar um Corolinha, né? Porque foi um tempo que eu acabei comprando, a gente foi em feiras, assim, locais de carros usados, andamos aí a Anhanguera inteira, né, que é uma avenida da Zona Leste, quem é da Zona Leste sabe. Naquela época ela era de onde é hoje o metrô Vila Prudente até São Mateus, lá até o final dela, quase em São Mateus. Aquela região toda era tudo agência de carro. A gente pegou um sábado, eu e meu pai, a gente foi andando de loja em loja, olhando os carros, tá ligado? Que dava pra comprar. Na época era R$ 10.000, né? Seria o equivalente a 60 mil hoje. Isso foi há 18 anos atrás, né? Você vê como é que... Imagina o cara que tá investindo, quanto juros ele teve que ganhar, né? Esses dias eu vi uma postagem do cara falando assim, se você comprou um título lá em 2003 e resgatou hoje, você pagou R$ 200, hoje você está resgatando 1.000 e pouco, né? Como se isso fosse uma puta de uma vantagem. Sendo que isso é praticamente só inflação. Porra, R$ 10.000 naquela época que vale mais ou menos uns 60 mil hoje, né? Então não tem como, né? Eu sempre basei pelo salário mínimo, mas você pode pegar vários índices aí da economia. Inclusive, se você olhar o valor do carro, né, ao longo de décadas para trás, você vai perceber que lá nos anos 70, um Fusca 0km, que era o carro mais barato, custava o mesmo que um Renegade hoje 0km. Se você pegar tanto a inflação quanto o dólar, quanto o salário mínimo, né? Nessas três proporções aí, você corrigindo pela inflação, algumas delas dão um pouco a mais até, né? Mas é a mesma coisa que você comprar um Renegade hoje. Então você vê que hoje o carro está mais barato do que no passado, né? Historicamente falando. E você pega anos 60, 70, 80, 90, 2000, sempre é mais ou menos a mesma proporção. De uma maneira ou de outra, hoje está mais barato, porque hoje o carro mais barato ele não custa tanto dinheiro assim, né? Então essa ideia de que carros estão caros, ela é meio falsa assim, né? Porque a gente olha aquele número e pensa, nossa, antigamente custava 200 cruzeiro um carro, hoje custa 100 mil. Mas se você for ver de uma maneira ou de outra, o esforço que você precisa para ganhar esse dinheiro, ele é mais ou menos o mesmo, né? Então, mano, essa importância do carro, né, quando você trabalha presencial, mano, era a coisa mais valiosa pra mim. O dia que a minha carta de motorista saiu, eu até falo que foi minha carta de alforria, né? Tive 2 cartas de alforria na vida já. A primeira foi a minha carta de motorista, que me libertou do transporte coletivo, e a segunda foi a carta aqui do trabalho remoto, que me libertou de ir pro escritório, daí pros lugares todo dia. Só quem é paulista vai entender isso aqui, tá? Se transportar em São Paulo é uma merda, é uma bosta, tá ligado? Se deslocar aqui é uma... Ainda assim, uma das horas mais gostosas do meu dia quando eu trabalhava presencial era aquele momento entre eu ir da minha casa até o meu trabalho de carro. Na hora de voltar, não, porque a hora de voltar era sempre mais trânsito, escuro ali, de noite, às vezes chovendo. Agora, a hora de ir, principalmente quando eu estava atrasado, que é o que significava que eu saía mais tarde de casa, já não estava trânsito, nossa, era uma delícia, cara. Eu só ficava triste a hora que eu chegava no estacionamento, pensava, deixava meu carro lá e pensava, meu Deus... Tchau, carrinho, até chegar a hora de ir embora para entrar aí de novo e dirigir mais um pouco. Que é uma atividade muito prazerosa para mim dirigir, né? Mas o carro nessa época ele tinha mais essa figura de me libertar do transporte coletivo, que é uma coisa que eu detestava, né? Antes dessa época de pegar um ônibus mesmo, eu estudei perto de casa há muitos anos, então eu ia a pé para a escola, né? Depois eu comecei a estudar numa escola que era um pouco mais longe, mas eu não ia de ônibus também não, eu ia de peru escolar, né? Porque naquela época tinha os passes, né? Que eram uns papeizinhos assim, que você pegava todo mês na escola, e aí aquilo valia
para você uma passagem de ônibus. Só que também existia um comércio paralelo que era maravilhoso, era muito bom e aquilo valia como se fosse dinheiro. Então, em vez de eu pegar o ônibus público lotado, eu pagava o cara da perua com esses passes escolares. E todo mundo fazia isso. E aí no final acabou que o ônibus escolar ficava lotado também. Mas era mais divertido, né? Pelo menos estava lotado ali, você estava com seus brothers ali. Aí você levava um CDzinho, botava um CDzinho de rock lá para tocar, né? Era legal, mano. Era bem melhor do que andar de ônibus. Agora andar de ônibus e metrô, meu Deus do céu. O metrô tem muito problema porque na época que o bairro que eu morava ficava 1 hora do metrô. Então pegar metrô significava que eu ia ter que ir pro ponto esperar o ônibus. Eu ia ficar 1 hora no ônibus para chegar lá. Para daí entrar no metrô. E o metrô mais lotado ainda, né? Então experiências que eu não gosto. Uma das lembranças tristes que eu tenho da minha vida era um dia que eu acordei tipo 5 e pouco da manhã, peguei um ônibus lotado para ir para a faculdade. Chegando lá, eu estudava no Mackenzie, né, ali na Consolação já nessa época. Minto, eu estudava na PUC já, né? Nessa época eu estudava na PUC, né? Ou não, isso aí foi específico, foi no Mackenzie porque eu já tinha carro, mas meu carro quebrou e ficou na oficina. Então esse dia eu estava no Mackenzie. E eu cheguei lá e passei em frente a um negócio que tinha chamado Love Story, nem sei se existe ainda, que era uma casa noturna, tipo, o pessoal tava saindo da balada e naquele estado deprimente, sabe, bêbado, vomitando, o pessoal caindo nas calçadas, assim, você vê que não era mendigo porque a pessoa tava arrumada, né, mas era um bêbado, pensando, meu Deus do céu, ainda tava meio escuro, naquele frio paulista, eu dentro de um ônibus lotado, vendo aquela cena, falei, caralho, mano, minha vida tá ruim, mas podia estar pior, eu pensei isso aí, né. Então, mano, sei lá, pra mim o carro sempre teve essa figura de me libertar, né? Me libertar de uma coisa que eu não gostava, que era o transporte coletivo, né? Esse fato de poder escolher os caminhos que eu vou fazer, né? Vira e mexe aí. Quando eu ficava trabalhando muito tempo num lugar só, eu conseguia compor uma rota entre esse local e a minha casa, praticamente sem pegar trânsito. Tipo assim, o Waze me punha num caminho lá que eu ia gastar 1 hora parado no trânsito. Eu fazia um outro caminho que eu ia gastar 1 hora e 20. Em vez de rodar 20 km, eu rodava 35, 40, mas eu não pegava trânsito, dava uma volta assim. Só que isso aqui, mano, só quem gosta de dirigir que entende essa coisa, né, de você ter que ir do ponto A ao ponto B, mas tá um puta trânsito aqui, você preferir dar uma volta assim e chegar aqui sem trânsito, né? E isso é possível só no carro, né? Porque o carro você, ou na moto também, obviamente, mas enfim, você tem que ter o controle, né, do seu caminho. O carro para mim tá bem relacionado com isso, com o controle, né? Não é assim, não quero... O carro não é pra mim um negócio pra eu ir do ponto A ao ponto B, não. É tipo aproveitar a jornada, sabe? Tipo assim, vamos dizer que do ponto A ao ponto B é uma coisa de experiência de vida básica. É só uma obrigação que você tem que ir. Como se chegar ao destino fosse mais importante que a jornada. O carro é o contrário. O carro é você ir do ponto A ao ponto B passando pelo caminho mais bonito. Ou seja, aquele que você gosta mais, né? Claro, o caminho mais bonito não é uma boa figura de linguagem quando você está falando de São Paulo, né? Uma cidade que é fria, chuvosa, feia pra caralho, barulhenta. Não é esse o caso. Mas tem até um exemplo também da viagem que eu fiz de São Paulo ao Rio, né? Que eu desci até a praia e fui pela praia. Fui pela Rio Santos, tá ligado? Nossa, foi uma das viagens mais bonitas que eu fiz na vida. Olhando aquelas paisagens, né? Aquelas águas azulzinhas, né? Dirigindo o meu carro e tal. Porra, é muito legal, né? E no trabalho remoto, o carro tem justamente essa figura, né? Eu uso meu carro hoje em 2 situações específicas. Uma é em São Paulo, para ir na academia. Aí eu uso o carro mais velhinho, né? Que não precisa nem de documento, nem nada. E que é uma delícia também, é uma experiência muito gostosa você dirigir um carro antigo, sabe? É outra coisa, dá até pra gente imaginar por que antigamente as pessoas gostavam mais de carro do que hoje, né? Porque realmente tudo é diferente ali. Você sente o sentimento de dirigir um carro, por exemplo, que nem um Fusca, que nem uma Brasília. Mano, é uma coisa totalmente diferente, totalmente prazerosa, né? Quase uma atividade assim, que exige que você tenha atenção plena, o que é ótimo para ansiedade, porque o carro ele é cheio dos detalhes ali e ele é muito... Não dá para explicar, mano, você tem que dirigir. Você não vai ter um Fusca, não vai ter, pelo menos dirija um dia, principalmente se você está acostumado a dirigir carros novos, para você entender um pouco disso que eu tô falando. Tem os barulhos, tem os aromas também do carro, né? É uma coisa bem legal. E a outra coisa que eu uso é para viajar, né? Para ir de uma casa para outra e às vezes também para ir para os hotéis, né? Coisa que eu tô com saudade. Nossa, como eu queria, mano, que caísse um dinheiro na minha conta hoje. Ele caísse lá, eu entrasse assim, ó. Sabe aquele Pix por engano que alguém faz? Se entrasse lá, tivesse lá um dinheiro. Nossa, mano, eu encher o tanque do meu carro e pagar uma reserva no hotel e ir. E só segunda. Quero voltar, não tá nem aí. Aí depois a gente vê de que é, depois vê se devolve, mas... Sei lá, mano, como eu queria que caísse o dinheiro na minha conta hoje para eu poder pegar uma estradinha, mas acho que isso não vai acontecer. Eu tô com 40 centavos, né? Dá para comprar 100 ml de gasolina, que com o Renegade eu ando 500 metros. Então não dá nem para ter muito prazer, infelizmente, nesse momento, né? Mas no trabalho remoto o carro tá totalmente associado a isso. Essa coisa de tipo, hoje tá sol, mano, desmarcar a reunião que eu tinha, entra no carro e pau, vai para algum lugar, vai fazer alguma coisa.
Nem que seja uma praia próxima, ou sei lá, eu tô aqui em São Paulo, vou pro interior, deu na telha, eu pego e vou, né? Então, se no trabalho presencial o carro estava associado com essa libertação, né, do transporte coletivo, daquele desconforto, aquela coisa que, nossa, quando eu andava nessas coisas aí, o meu dia anterior já era até difícil de dormir, tá ligado? Porque eu pensava, nossa, amanhã eu vou acordar, velho, aquele ponto de ônibus, ficar lá esperando, entrar naquele negócio espremido, apertado lá. Isso quando não tinha briga, né? Isso quando não tinha briga, cara, várias vezes eu vi brigas terríveis, assim, apesar de gente sacando faca, daí o cara sacou uma pistola dentro do ônibus lá lotado pra brigar. O que eu tô fazendo aqui, cara? Vou morrer, sabe? Então, o carro me libertou disso, né? Agora no trabalho remoto, ele é esse negócio que me dá muito prazer, né? Que eu entro ali dentro e vivo momentos bons, assim, eu tô indo para um lugar, tô andando numa estrada, né? Quando a gente trabalha remoto, a estrada se torna uma coisa ainda mais agradável do que natural, porque normalmente, se você é um trabalhador, na época que eu tinha carro e trabalhava presencial, dificilmente eu viajava, porque final de semana eu tava derrubado de cansaço. E aí eu olhava, tava aquele puta trânsito, eu falava, mano, nem fudendo que eu vou pegar 5 horas para ir pra praia aqui. Agora, trabalhando remoto, mano, você sai, você consegue planejar os seus deslocamentos, né? Porque não são mais deslocamento obrigação, até uma coisa que eu tenho muita dificuldade na vida, quando eu tenho obrigação de estar em um lugar, em um horário, eu odeio isso, e no remoto eu posso fazer isso. Pô, eu vou viajar quando? Quando o tempo tá bom e quando não tem trânsito, velho. Se o tempo tá bom e é um feriado, eu não vou não, velho. Eu falo, foda-se, se eu for, eu vou no contrafluxo, né? Uma coisa muito gostosa que eu gostava de fazer também. Domingo, assim, final de tardinha, assim, descer pra praia. A hora que tava todo mundo subindo, eu descia pra praia ali. Às vezes eu ia lá só de carro, obviamente, né? Ia lá só pra comer alguma coisinha, dar um passeiozinho na praia. Depois, nessa época aí, voltava, né? Chegava em casa aqui, subia a serra ali na Anchieta, umas 11h30, meia-noite. Tinha mais ninguém, velho. Era uma delícia fazer aquilo, sabe? E hoje em dia também viajar, né? Quando todo mundo tá voltando pra São Paulo, eu tô saindo. Eu me sinto que nem aquele cara no Walking Dead, né? Tudo bem que no Walking Dead tem essa cena, o cara andando a cavalo e a rua toda congestionada, o pessoal que tentou sair da cidade não conseguiu, já em ruínas, e ele entrando, né? No Independence Day tem uma cena dessa também, a hora que o cientista lá tá indo pra Washington, né? O rapaz que detecta os sinais lá, o rapaz que trabalha com TV a cabo, tá ele e o pai dele indo pra Washington e todo mundo querendo sair. Tipo, eu sinto exatamente isso, todo mundo vindo pra São Paulo e eu saindo, cara. Mas, porra, que coisa gostosa, que coisa libertadora que é o carro, né? E tudo isso associa ainda mais o carro com essas coisas positivas que eu gosto tanto, né? Uma das coisas da minha vida que eu sempre gastei dinheiro, sempre gostei, foi com o carro. Mano, uma das sensações mais gostosas da vida é chegar na concessionária lá, ver aquele carro que você quer comprar. Um dia talvez eu ainda compre um carro zero, né? Pra experimentar essa sensação. Mas, mano, chega lá, você pesquisa na internet o carro do jeitinho que você quer, você chega lá, você vê ele, você sente aquele cheirinho, você é bem tratado, né, também. Ô, vendedor que trata bem, você quer, você entra no carro, faz aquele test drive. Aí você começa a se imaginar ali, naqueles seus deslocamentos diários, na época do presencial. Vou fazer o mesmo rolê, mas vou nesse carro aqui. Ou então, um deslocamento de estrada, alguma coisa assim, né? E de uma maneira ou de outra, o carro no remoto, ele fica com essa... Ainda mais, né? Eu sou apaixonado por carro, uma das minhas paixões na vida. Quando eu gasto dinheiro com carro, às vezes na hora eu fico triste, mas depois eu lembro e falo, mano, é um gasto bem gasto, que é uma coisa que eu gosto. Não tem nada melhor na vida do que a gente gastar dinheiro com as coisas que a gente gosta, né? E aí no remoto ele dá ele fica ainda mais associado com coisas positivas, né? Porque normalmente quando eu tô entrando no meu carro ali, é para um momento de lazer, para ir para um lugar que eu quero ir, né? Na época do presencial era o contrário, tava entrando no carro, era uma forma de tornar aquilo menos insuportável, né? Aquela coisa de ter que sair da minha casa cedo e ir para um lugar, ficar trancado o dia todo, um lugar que se eu pudesse eu nem ia. Então a hora de eu entrar no meu carro, eu falava, não, vou pelo menos tentar amenizar um pouco esse sofrimento, essa dor de ter que trabalhar presencial aqui, né? Na época eu não tinha nem o que fazer. Agora hoje em dia com remoto, mano, nossa, um momento tão feliz, eu falo, mano, olha que legal, tô pondo minhas coisas no meu carro, tô abastecendo o tanque, vou cair na estrada, vou sair, né, mano, tipo, de onde sair de São Paulo, uma coisa tão boa, igual o pessoal fala, o que você mais gosta na escola? Eu gosto da hora de ir embora. O que eu mais gostava no trabalho presencial? Da hora de ir embora. E o que eu mais gosto de São Paulo? Da hora de sair de São Paulo também. Eu gosto muito da minha casa aqui, é muito bom ficar nessa casa, adoro, gosto de ir pra academia. E gosto de entrar no carro e pegar a estrada e ver São Paulo sumindo, assim, ó, poluição ficando para trás, aquele céu azul, aquele cheirinho de mato, né, que você vai sentindo. Nossa senhora, mano, é muito bom, cara. Como dizem, né, vida mais barata tem, mas melhor que essa não tem não, tá ligado? E falando nisso, né, falando em carro, vou contar para vocês nesse card aqui, ó, quanto que eu gastei em 2 anos, né, com o Renegade, o carro que tá ali atrás, ó. Em breve vai ser um vídeo também contando, né, quanto eu gasto com todos os carros aí, vou expor para vocês aqui, trazer esse tema para vocês aí que tem curiosidade, me pergunta, né? Mas esse é um vídeo que dá trabalho, eu preciso fazer conta, mas em breve vai sair. Então, vai clicando nesse card aqui, vai assistindo esse vídeo aqui e a gente se vê lá, tô te esperando.